Oi, gente, a paz do Senhor, boa tarde, Cris, que aqui é tarde. Eu quero compartilhar com vocês, baseado no que eu vi esses dias nas redes sociais. Eu falei, custa nada compartilhar, que alcance a quem for possível alcançar, né? Mas eu quero contar umas experiências que eu tive durante meus anos como cristã. E não só como cristã, antes de aceitar Jesus, eu vou tentar me recordar de tudo que eu gostaria de compartilhar. Esses dias atrás, eu vi um vídeo, de uma criança de apenas 9 anos, que fez maldade, com 23 animais, né? Resumindo, existe um mundo chamado espiritual, né? Vou tentar fazer com que o Gregory não fique pegando aqui no negócio da câmera. Se mexer é porque ele tá mexendo aqui, né? Então, o que acontece? O que eu quero compartilhar com vocês é, por exemplo, quando eu era criança, né? Existe esse filme chamado Chuck, né? Eu já sonhei umas 2 vezes com o Chuck, né? Sonhos não bons, não me recordo porque era criança, mas eu lembro que eu já sonhei com ele. Anos se passaram, se eu não me engano, no projeto de Quando Eu Aceitei Jesus, eu sonhava com o Jason tentando me pegar. Eram 2 sonhos. Um sonho é uma época que eu tinha uma bis vermelha, né? Aquelas bis antigas vermelha. E eu corria com aquela moto e Jason atrás de mim querendo me pegar, né? E a moto parece que não tava potente, parecia que era uma moto, até apesar que ela não é realmente muito potente. Mas sabe, ele sempre indo atrás de mim querendo me pegar. E também teve um outro sonho com o Jason depois de um tempo. Esse sonho é como se ela estivesse sobre os ares, né? Como se estivesse tipo um tipo de avião, sei lá, entende? E tava aí lá atrás tentando também me pegar, né? Jason, né? O tal da máscara, né? Então, se você observar, o filme dele não tá voltado a coisas boas. Também tem o monstro do guarda-roupa, que eu assistia quando era criança. Eu nunca gostei daquele monstro do guarda-roupa. Agora, se ele tem algo espiritual, sobrenatural, eu não sei, mas eu não gostava. Foi Deus que eu me lembrei. Tem um filme chamado O Sexto Sentido. Eu diria que foi um dos piores, eu ainda não era cristã, né? Uma vez eu assisti esse filme O Sexto Sentido e eu inventei de fazer um negócio parecido com o que o menino fazia no filme, que é o quê? Sei lá, me deu uma doideira por meu pai ser espírita, desculpa, mas é a verdade mesmo, vou fazer o quê? Eu lembro que eu peguei 4 velas brancas, botei uma na minha frente como se fosse um formato de X. Eu não vou dizer que é de cruz, mas um X, né? Nas mesmas medidas. Um na frente de mim, um atrás, um de um lado e um do outro. E eu sentado no chão, no meio, né? Entre essas 4 velas. Gregory acha que isso aqui é brinquedo, né? Então, gente, o que acontece? Eu comecei a fazer esse movimento aqui, ó. Eu, sei lá, eu tava num momento ruim da minha vida, meio triste com alguma coisa, sei lá. Inventei de fazer essa bobeira. Agora que vem um detalhe. Na madrugada, após eu ter feito, eu fiz isso à noite. Na madrugada, eu dormia no mesmo quarto com minhas 2 irmãs, a minha mais nova e a minha irmã mais velha. E de repente eu acordei de madrugada. O que aconteceu quando eu acordei de madrugada? Eu dei de cara com uma senhora, como se estivesse indo pro enterro, né? Aquela roupa toda preta, aquela renda preta aqui na frente, o chapéu preto, né? Coisa dos sofisticados antigos aí, né? A mulher estava sentada na cama da minha irmã mais nova. A minha cama tá aqui, a da minha irmã e da minha outra irmã. Então, nisso, eu falei apenas em pensamento. Por que em pensamento? Desde criança, eu já tinha mania de conversar com Deus. Desde criança. Por ser tímida, eu era muito mais fechada muito fechada mesmo. No começo, quando a minha família ia para a igreja, lá em Basílio, né? Eu sempre ficava com a cabeça baixada. Por causa da minha baita timidez. Porque minha mãe sentava lá para frente, perto do altar, aquela multidão ali atrás. E querendo ou não, poxa, a gente tá meio que focada, né? Porque a gente tá sentada lá perto, lá quase perto lá do altar, né? E devido à timidez. Então, voltando aqui, de madrugada, quando eu via aquela mulher que eu considero uma bruxa, né? Eu falei apenas em pensamento: Deus, se eu posso ficar tipo despreocupada,
que a minha irmã vire. Ó, assim mesmo, no momento que eu falei isso, a minha irmã se mexeu, a minha irmã virou pra minha direção, porque ela tava de costa virada pra lá. O que eu fiz? Eu apenas também virei o meu corpo e voltei a dormir. Eu dormi em paz. Eu dormi em paz. O triste foi quando, se eu não me engano, a minha irmã inventou de contar isso com meu pai. Ei, depois disso acontecido, eu dormi bem, acordei bem. Só que, papai e mamãe, cuidado quando seus filhos veem que tá vendo coisas e vocês não dão credibilidade. Por quê? Depois que eu acordei e a minha irmã mais nova contou pro meu pai o que tinha acontecido, o sonho que eu tive, coisa e tal, a visão, ela dizendo que eu tive, não foi sonho, eu vi mesmo, Meu pai não acreditou. Meu pai agiu como se fosse coisa da minha cabeça. Quando aquilo ali acabou comigo. Quando meu pai não deu credibilidade à visão que eu vi, o que eu vi, aquela madrugada em si foi um inferno. Não sei se eu posso falar essa frase. Foi um inferno. Eu não dormi bem, eu chorei. Por quê? Porque o meu pai não acreditou. Igual quando eu era criança, uma vez eu vi um filhote de cobra andando lá nos fundos, quando a gente morava lá nos fundos. Meu pai não acreditou que eu vi uma cobra, um filhote de cobra. Depois, sei lá quantos dias, meu pai viu o filhote da cobra olhando pra ele e ele conseguiu pegar aquela cobrinha e eu até levei pro colégio ao qual eu cheguei a estudar. Então, papai e mamãe, se o seu filho tá dizendo que às vezes tá vendo coisas e você não quer dar credibilidade, entenda que o sobrenatural, ele existe sim, Labassuianá. Inclusive nós que somos cristãos, que tivemos encontro com Deus, nós temos que estar muito ligado a isso. Eu vejo muitas igrejas dispersas, achando que não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Às vezes você tem um objeto sim na sua casa que ela não é de Deus. Uma vez, uma tia minha deu roupas aqui pra casa. E aí tinha um chapeuzinho tipo tricô. Aquele chapeuzinho tipo tricô, quando eu usava, meu olho ficava inchado. E em sonho, eu soube, através de um sonho, que o sonho falou que aquele chapeuzinho que era oferecido, entendeu? Então, voltando ao que eu estou falando aqui, quando eu era criança, né, tem um filme, tem um desenho que tem o tal do esqueleto, Munra, né, o esqueleto foi Munra. E o que acontece? Eu nunca gostei do esqueleto. Se você olhar, realmente para mim ele é uma coisa muito maligna, quando eu era criança. E o esqueleto, para você ter uma noção da medida de quão ele é, assim, demoníaco, tem realmente um testemunho, que fica a critério de quem crê ou não crê, porém esqueci o nome dele. Mas tem um testemunho de um homem que ele diz que era ex-bruxo, e que ele disse que toda vez que o esqueleto mexia naquele caldeirão, né, e ele falava umas palavras lá, ele se tornava murrar, ele estava fazendo tipo uma oração, né, uma oração que não é coisa boa, entende? Aí que acontece? Eu penso assim, por isso que muitas das vezes você não entende porque o seu filho é bravo, é um menino rebelde, teimoso, porque existe o sobrenatural, existe o espiritual e muitas vezes o povo está desligado nessas coisas. E eu, né, alerto e falo, cuidado com o que você está realmente botando seus filhos para assistir. Os conteúdos, eu era criança e a Deus e Amor até então proíbe televisão e eu sou a favor de proibir televisão. Por quê? Porque foi a televisão, quando eu era criança, que me ensinou muita coisa que não presta. Se eu aprendi muita coisa que não presta, foi porque eu podia assistir televisão e, por sinal, teve um momento na vida que cada um pôde ter o seu quarto e papai permitia nós ter televisão. Então a gente podia assistir o programa que quisesse. Então, né, papai e mamãe, se vocês querem, sabe, como eu vou dizer, zelar mais pelo seu filho, pela sua filha, a dar alertas e conselhos por causa do mundo que é o jeito que tá. Mas eu também aconselho vocês evitar seus filhos assistir conteúdos que no mundo espiritual pode fazer eles fazerem coisas que eles não deveriam se eles estivessem na sua pura consciência, tá bom? A paz do Senhor, Deus abençoe vocês.